Ambiente global conectado. Então, esse é o nosso capítulo 15. Eu vou aqui deixar uma rápida revisão para vocês. Começa aqui com a questão ambiental, né? A questão ambiental ela começa a ter importância a partir das últimas décadas, aqui desde 1970 para cá. E os problemas ambientais eles passam também a ser o que de ordem mundial. Então, nesse contexto, a Organização das Nações Unidas, ou a ONU, ela passa a desempenhar um papel importante na questão ambiental. E a pergunta é, quando a ONU foi criada? Ela foi criada em 1945 e qual era o seu objetivo? O seu objetivo era o que? Manter a paz entre as nações. Na estrutura da ONU, foram criados vários programas, agências especializadas que surgiram para atender às diversas demandas globais, como também a questão da paz no mundo, mas principalmente ligada à questão da proteção ambiental. Para vocês terem ideia, tem uma imagem aí do prédio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse prédio fica na cidade de Nairobi, que é a capital do Quênia. Então lá também, ela já é um programa que está se tornando ali também uma agência especializada na questão climática. O ambiente em debates internacional. Então a ONU ela começa a atuar de forma importante como mediadora de questões ambientais. De fato, essas são pautas hoje internacional. Esses assuntos é um assunto do nosso mundo contemporâneo. E por que ela entrou em pauta? Tem entrado tanto em pauta essa questão do meio ambiente, devido que os impactos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Então isso aqui é um dos motivos das questões ambientais entrar na pauta dos assuntos internacionais, principalmente na questão da ONU. E essa questão aqui ambiental desde o aquecimento global, mas a questões muito mais locais e reais, como uma questão do lixo, do esgoto, da poluição do ar, do desmatamento e assim por diante. E como a ONU ela foi se organizando, então ela foi realizando conferências. A primeira conferência aqui é a Conferência de Estocolmo, em 1972. Ela é reconhecida como uma grande reunião de líderes mundiais com o objetivo exclusivamente de tratar sobre a questão do meio ambiente. Essa conferência foi realizada na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. Vamos lá. Após essa conferência, muitos países passaram a minimizar os danos ambientais. E de que forma foi feito isso? Estabelecendo políticas públicas de preservação ambiental e instituindo leis de proteção do ambiente, principalmente países que não tinham leis ambientais, não tinham código florestal, não tinham nada, eles começaram a se organizar. Aqui no Brasil, uma das soluções que foi encontrada aqui pelo governo brasileiro foi a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente no ano de 1973. Chegamos então à Convenção de Viena, que ela foi realizada em 1985. Viena é a capital da Áustria. Reuniram ali para debater questões ambientais agora, especificamente sobre a questão da camada de ozônio. Então, os cientistas na época chegaram a um consenso de que a camada de ozônio ela estava sendo destruída. E qual o grande impacto na camada de ozônio? Ela é o que ela protege a Terra dos raios UV ou ultravioletas. E quem é que estava destruindo a camada de ozônio? Quem está destruindo era esse tipo de gás aqui, o chamado CFC, clorofluorcarbono. Então, um tipo de gás. Também o hidroclorofluorcarbono também, o que é o HCFC, também eram responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Então, onde era aplicado esse tipo de gás? Esse gás eles eram aplicados em sprays, aerosóis,
aparelhos refrigeradores e em condicionadores de ar. Eles acabaram sendo proibidos a partir da segunda metade da década de 1990. Nós vemos aqui na imagem, temos aqui de abril de 80, julho de 1990 e julho de 2022. Percebemos aqui, ó, várias falhas aqui, ó. E essas falhas elas vão que, com o tempo elas vão diminuindo, ó. E agora a camada está restritamente apenas a Antártica. Por isso foi criado lá e assinado o Protocolo de Montreal. Esse Protocolo de Montreal era justamente para garantir o que? A redução e a eliminação de gases como o CFC. E a Conferência de Kigali ela foi realizada para o que? Ampliar as metas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal. Então, também acelerar o que? Qualquer gás que vier ou que esteja trazendo o que? Um dano à camada de ozônio. Em 2016 foram assinados por 170 países. Todos eles se reuniram aqui na cidade de Kigali, em Ruanda. Então, definiram qual foi a meta? Redução e eliminação dos produtos feitos com CFC ou HCFC. Na verdade, então, a Conferência de Kigali é o que? É uma ratificação do Protocolo de Montreal. Rio 92. Então, a Rio 92 ela foi realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992. Essa reunião aqui contou com todos os chefes dos países, foi conhecida como a Eco 92 ou Rio 92. Ela vai trazer grandes avanços. O que vai ser esses grandes avanços aqui ao meio ambiente? Vai ser o que? O conceito de desenvolvimento sustentável como parâmetro para políticas ambientais. Então, acaba ele se desenvolvendo essa questão do conceito de desenvolvimento sustentável. Outra coisa interessante é que durante a Rio 92, ela foi criada a Convenção do Quadro das Nações sobre Mudança do Clima, a Agenda 21, a Conferência das Partes, que é as COPs. Então, elas vão trazer o que? Grandes avanços. Então, além de se reunir para poder debater a questão ambiental no mundo e a questão do desenvolvimento sustentável, foram criados o que? 3 políticas aqui dentro daquela reunião da Rio 92, que a partir dali iam se desenvolvendo para poder debater agora, não só de 10 e 20 anos, né, mas com as datas uma mais próxima da outra, a questão da questão ambiental. O que é a Agenda 21? Então, a Agenda 21 aqui é um compromisso assinado por 179 países que participaram do Rio 92 com o objetivo de criar estratégia para o desenvolvimento sustentável. Isso aqui é a Agenda 21. Ela vai ser substituída pela Agenda 2030 no ano de 2030. Aí aqui na Agenda 21, ela vai o quê? Ela conta, tá, com a participação de diversas áreas da sociedade, seja elas do governo, governamentais ou não governamentais, como ONGs, empresas públicas ou agentes públicos ou empresas privadas ou agentes privados. Conferência das Partes, que é as COP, está relacionada à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, e ela reforça o compromisso assumido pelos países em manter um diálogo sobre a questão ambiental, em especial sobre a influência humana nas alterações climáticas globais. A primeira COP, ela vai ocorrer em 1995 na cidade de Berlim, capital da Alemanha. O compromisso assumido pelos países de manter o diálogo sobre as questões ambientais. De 2 em 2 anos aí, todos os países mandariam representante para discutir a questão climática no mundo. Então, temos aqui, ó, hoje são 26, né,
começa em 95. A gente já teve a de e a de 2021. Vamos pegar aqui a COP3. A COP3 é a terceira conferência das partes que foi realizada na cidade japonesa de Kyoto, no Japão, no ano de 97. Essa foi uma das COP de maior relevância internacional. Por quê? Porque durante a COP foi assinado o chamado Protocolo de Kyoto. Ele é um dos mais importantes na questão ambiental. Que dizia lá o Protocolo de Kyoto, indicava metas para a redução e emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa antrópico. Mas, como ele só foi o quê? Apesar de ser criado em 97, o protocolo só foi entrar em vigor em 2005 com a assinatura da Rússia. A gente tem que ter ideia que os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto justamente porque, ao assinar esse protocolo, poderia colocar em xeque ou em risco a sua economia. Outra também muito importante é a chamada COP21 de Paris, que foi realizada em 2015. A 21ª Conferência das Partes foi realizada na cidade francesa de Paris, no ano de 2015. Essa conferência deu origem ao chamado Acordo de Paris. Os países mais envolvidos se comprometeram a aplicar recursos que somados chegam a 100 bilhões de dólares em estratégia para reduzir o aquecimento global e auxiliar os menos desenvolvidos no cumprimento das metas definidas nesse acordo. E por incrível que pareça, os Estados Unidos assinou, o governo Barack Obama assinou, e o governo do Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, já que as metas assinadas, os Estados Unidos não conseguiriam manter essas metas, e para poder manter as metas do Acordo de Paris, ele ia gastar bilhões de dólares, então ele resolveu não retirar o país do acordo, tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. A COP21 contribuiu para que os países mantenham as metas estabelecidas para uma nova Agenda 2030. Então, aquela agenda lá atrás, Agenda 21, então, vai ser substituída pela Agenda 2030. Então, essa é a importância. Qual a importância aqui da COP21? A importância é o Acordo de Paris. COP26, o que ela tem de relevância? Ela é realizada entre os dias 1º e 12 de novembro de 2021 na cidade de Glasgow, capital da Escócia. A Escócia faz parte ali do Reino Unido. Qual a sua relevância? Reside justamente na regulação de um mercado global de créditos de carbono, estabelecendo critérios por meio dos quais seria possível mensurar e precificar as emissões evitadas ou compensadas por cada país, viabilizando negociações entre governo e empresas. O que significa isso? O país que quisesse, a partir de agora, poluir, ele ia ter que comprar crédito de carbono. E aqueles países que eles conseguiram reduzir a questão da pegada de carbono, eles teriam crédito e poderiam negociar esse crédito para quem necessitava. Então, a COP26 ela foi o quê? Foi importante, né? Justamente na regulação de um mercado global de créditos de carbono. Tá? Mas essa questão aqui, o desenvolvimento e a aceleração desse processo, ele só depende fundamentalmente da realização de uma transição energética efetiva em escala global. Significa isso é o quê? Que os países vão ter que trocar as suas matrizes energéticas que poluem muito, como aquelas de origem de carvão mineral, gás natural e petróleo, e substituir por energia eólica, energia geotérmica ou energia solar. Ok?